Não começou a gravação. Agora começou. Muito bem. Vamos lá para o nosso exercício. Então, nós temos a primeira pergunta, né? Qual foi a defesa aí feita no sermão de Pedro em Jerusalém? Alguém poderia responder? Ele estava defendendo que Jesus era o Cristo. Esse é um ponto central. Ele começa afirmando que aquelas pessoas não estavam bêbadas, mas sim que havia se cumprido uma profecia do profeta Joel, de que o Espírito Santo desceu sobre elas. Enfim. Ok. Muito bom. E qual foi a defesa de Estevão no Sinédrio, lá no capítulo 7 de Atos? Estevão fez a defesa da fé, né? Ele faz uma retrospectiva, pegando ali de Gênesis capítulo 12, né? Tratando acerca da fé inabalável de Abraão, nas promessas de Deus, mesmo sem ver, ele creu. Ele faz uma retrospectiva, pega todo o Pentateuco, né? E vai lá para Juiz, para Josué, enfim, a fé. Ok. Deixa eu só ver aqui. O Tiago deu a resposta, mas eu não sei se vocês concordam com a resposta dele, né? Alguém discorda, concorda? Lá sobre o sermão de Pedro? Eu concordo com a posição do Tiago. Eu gostaria de complementar, né? Que Pedro apresentou Jesus como Senhor. E Pedro ainda falou acerca, né, do que Jesus fez, operou maravilhas, prodígios, sinais, e ele ainda falou acerca da crucificação. Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi exaltado pelo Pai. Ok. E foi colocado até aqui no chat também, deixa eu ver quem foi que colocou. Aí o Dinê colocou a defesa da fé e da verdade perante o Sinédrio. E foi a mesma palavra da nossa irmã Ivan. Vocês concordam? Sim, eu concordo. Também concordo. Ok. Oi, professor? À vontade. Assim, eu entendi que me parece que Pedro fez duas defesas no texto. Uma que é a legitimação da manifestação do Espírito Santo, né, nas pessoas, né, com os dons, né, de visões, de profecia, de línguas. E a outra defesa sobre que Jesus é o Salvador, o Cristo. Eu entendi que seriam duas. É isso mesmo? Sim, vamos lá. Colocando uma resposta em cima da sua pergunta, né? Quando o Espírito Santo desce, eles falam em outras línguas, o que ainda não havia acontecido. Na festa de Pentecostes, eles ficam querendo saber o que é que está acontecendo, porque eles estão ouvindo aquelas pessoas falarem nas línguas deles. Eram, portanto, línguas idiomáticas, né? E aí eles ficam questionando sobre esse evento e falando que eles estão bêbados. E aí Paulo, ou Pedro, faz então a defesa de que não é uma embriaguez, mas o cumprimento da profecia de Joel. E ele linka, e aí sim a resposta está correta, são duas defesas, né? Mas ele linka uma realidade com a outra. A realidade do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. Porque, inclusive, Jesus havia dito que ele iria enviar o Consolador. E, usando a teologia sistemática para analisar esse texto, a ideia é que o Espírito Santo vem testificar sobre a pessoa do Filho. O Pai envia Jesus e
Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Então, a ideia é que o Espírito Santo vai lançar luz sobre a obra de Jesus. O Espírito Santo vai aplicar a obra de Jesus, da salvação. Então, ele defende a presença do Espírito Santo como o sinal de falar em outras línguas, ali que é derramado sobre a igreja, mas isso tem a ver com a pessoa de Jesus, e então, como vocês bem colocaram, sim, Jesus Cristo como sendo o Senhor, como sendo o Salvador, há uma defesa aqui dupla. Certo. Ok. E também que a cruz estava no plano eterno de Deus. Sim, sim, exatamente. E que não podia deter, exatamente. E que mesmo que eles tenham, porque é dito sobre isso, né? Pedro diz que eles mataram a Jesus, né? E mesmo a responsabilidade humana estando presente, eles não podem se eximir da responsabilidade humana, né? Eles foram culpados, mas o desígnio de Deus já havia, desde toda a eternidade, feito com que aquele momento estivesse preparado para a nossa salvação, né? Ok. Professor, a Vera Nilson levantou a mão. Ok. Fica à vontade, Vera. Olá, professor. Boa noite a todos. Eu também estava aqui observando, né, que esse texto fala sobre Joel, mas também ele fala da atitude do Espírito Santo, não somente em línguas, mas também nas ações da natureza, né, que fala sobre que o sol se converterá em trevas e a luz de sangue, né, que fala todos sobre os sinais que Deus pode realizar através de todas as coisas, não? Sim, sim. Mas aí é porque é uma obra mais completa. A ideia da pergunta é mais ou menos a seguinte, alguém até colocou aqui no chat o seguinte, deixa eu procurar aqui exatamente. Pedro percebeu a necessidade de se explicar os fenômenos, ok, não é isso que... aqui, ó, e também que a cruz estava no plano eterno de Deus para a salvação do mundo, rompendo os grilhões da morte, a morte não podia deter através da ressurreição e tudo mais. A ideia da pergunta é, de forma sucinta, colocar, e aí existem fatores agregadores que estão presentes. Então, esses fatores agregadores é a ressurreição, a morte, a cruz, os sinais do fim dos tempos e tantos outros aspectos. Mas o que Pedro está defendendo, ele defende um ponto, é como no sermão, a gente tem um ponto, aí a gente tem um título, um tema, aí tem um ponto, e depois tem um desenvolvimento do raciocínio daquele ponto. Então, a pergunta, ela é mais no sentido de ser objetiva mesmo, e aí tem todo esse desenvolvimento, todo esse arcabouço, todo esse desenrolar. Então, sim, ele está falando sobre os aspectos do cumprimento da profecia e tudo mais, mas a defesa mesmo, se a gente fosse resumir, ele está defendendo que eles não estão embriagados, mas aquele fenômeno é um fenômeno do Espírito Santo. E ele defende também a pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Aí, como é que se dá essa salvação? Aí vem todo o desdobramento. Como é que se dá esse sinal? Aí vem todo o desdobramento da citação do profeta Joel, derramamento do Espírito sobre toda a carne, sonhos, visões, a lua se converterá em sangue, e por aí afora vai, né? Ok, Vera? Ok, professor. Mais alguma colocação? Vamos lá. E a defesa de Paulo? Ele defendeu alguma coisa? Lá em Atos 17? Professor, À vontade. eu só consegui analisar um texto, depois. Ok, tá ótimo. Então consegui só um texto. Sem problema.
Eu acho que ele defendeu que Jesus ele era realmente o filho do homem, né? O Messias. Ele falou sobre as boas novas de Jesus, né? Que ele trouxe as boas novas porque ele era o Messias. É isso? Ok, temos outros irmãos que vão compartilhar aqui. Eu entendi que Paulo defendia que Jesus era o enviado de Deus, no qual Deus determinou um dia no qual ele iria julgar todas as coisas. E Deus confirmou isso ressuscitando ele dentre os mortos. Paulo também defende que os gregos eles não conheciam o Deus verdadeiro, tanto que ele usa aquele templo ao Deus desconhecido para fazer uma referência. Olha, eu vim apresentar esse Deus para vocês. Eu entendi. Essa é a parte que eu entendi que eu consegui explicar. É isso. Ok. Então, professor, como ele estava lá em Atenas, em meio a tamanha idolatria, né? Ele encontrou ali o túmulo ali do Deus desconhecido. E ele usou essa deixa para ele pregar exatamente acerca do Deus que eles desconheciam, mas é o Deus que Paulo servia e pregava. Então, Paulo usou isso aí para estar trabalhando acerca de Deus, o Criador, né? E também acerca do arrependimento, acerca do julgamento, acerca da ressurreição dos mortos, né? Ok. Paulo, eu vejo esse texto, ele tem como defesa central a defesa de Estevão, né? E aí, como o próprio reverendo já falou, ele usa toda uma história, ele conta todo um contexto para justificar a sua defesa. E, por último, ele usa, né, a própria pessoa de Cristo como o exemplo, né, a ser seguido, para que ele não fosse, né, condenado ali. E mesmo assim, né, não obteve êxito. Ok. Vá lá, EFA Porto Nacional. Você levantou a mão aí e está aí com medida, esperando todos falarem. Fique à vontade. Está bem baixinho. Deixa eu ver se fica melhor aqui. E agora? Está bem baixinho. Ainda. Não sei se para o pessoal está dando para ouvir. Eu estou ouvindo bem baixo. Tá, realmente está bem baixo mesmo. E agora? Continua baixo. Deixa eu te perguntar, você está usando em notebook? Isso, eu estou usando notebook. Tá. Tá bem encaixado o seu plug do microfone? Faz um favor, vai nesse botãozinho que tem na frente aí do volume do seu computador, dá 2 cliques nessa caixinha de som que tem aí. Deu aí os 2 cliques? Apareceu aí som do microfone, som da caixa de som? Era o 17 que eu estava falando, Kátia. A sua pergunta aqui do chat, né? O 7 nós já falamos rapidamente, podemos voltar a ele, mas a pergunta foi do 17. Dá para ouvir agora? Continua do tá mesmo bem baixo. jeito, Porto? Muito baixo. Se tirar o fone, falando pelo próprio computador. Tenta tirar o fone, vamos ver. Então é na configuração do computador mesmo que está baixo aí o áudio. Tá, eu vou tentar aqui e aí dar oportunidade para outro, logo eu volto novamente. Ok, tá ótimo. Pode ir tentando aí. Muito bem, pessoal.
eu vou nortear aqui agora, nesses pontos que nós já trabalhamos, para que a gente possa... vocês caminharam bem, a ideia é esta mesma. Sobre o meu ponto aqui, inclusive, a primeira pergunta já foi mais ou menos... essa minha primeira pergunta, ela também vocês responderam com base na segunda, né? Então, eu já vou falar em cima dos dois primeiros pontos que foram aqui colocados para nortear essa discussão. Respondendo, então, qual era a minha intenção e qual é a ideia do texto? Nós temos aqui o conteúdo da pregação. Nem sempre a gente tem o conteúdo de uma mensagem na Bíblia. Às vezes sim, às vezes não. Nós estamos no período neotestamentário, onde é dito que eles pregaram, e ali vem o conteúdo do sermão, o conteúdo da mensagem. Então, alguma coisa ensejou aquele sermão. É uma questão evangelística, uma questão de uma anunciação da palavra para um grupo de pessoas, e no caso de Pedro, vocês falaram corretamente, nós temos ali a defesa quanto à questão da descida do Espírito Santo, que culmina para a pessoa de Jesus Cristo. E em Estevão, nós temos os prodígios, os grandes sinais que ele realiza entre o povo. Então, nós temos esse contexto anterior, que não está no texto, né? Se vocês derem uma olhadinha no capítulo 6, no versículo 8, vai falar que ele realizou grandes sinais entre o povo, versículo 9, isso tudo do capítulo 6 de Atos. E aí, então, alguns da sinagoga levam e discutem com ele, eles não podem resistir à sabedoria pela qual Estevão falava, e aí há toda uma situação que enseja aquele sermão. E o versículo 11 diz que eles, então, subornaram alguns homens e disseram, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E então, diante dessa situação, Pedro faz a defesa dele. E qual é a defesa dele? Que, inclusive, na Sociedade Bíblica do Brasil está lá, a defesa de Estevão. A defesa de Estevão é que ele não está indo contra Moisés, ele não está indo contra a lei. Pelo contrário, ele vai mostrar, através das Escrituras, que tudo o que Moisés e a lei e os antepassados, os quais eles seguiam, eles quem? O pessoal do Sinédrio, o pessoal da sinagoga, apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo era para a chegada do Messias. Então, ele faz uma linha histórica apontando para a pessoa de Jesus. E em Atos, no capítulo 17, nós encontramos Paulo pregando para uma cultura que não tem um conhecimento da lei de Moisés. O contexto é um contexto diferenciado, é um contexto diferente. E então, nós temos Paulo pregando nas praças. Os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e falando, olha, ele está pregando deuses estranhos. Por quê? Pois está pregando a ressurreição. E aí no versículo 19 é dito que ele é levado para o Areópago e a intenção é descobrir que nova doutrina é essa que ele ensinava. Então esse é o contexto, o ensejo do sermão de Paulo. E aí Paulo, então, vai dizer que o que está acontecendo, na verdade, é o cumprimento... desculpem. Paulo vai dizer que o que está acontecendo... que toda a sua mensagem não é a respeito de deuses estranhos, mas referente à anunciação de um Deus que eles estão adorando sem conhecer, porque vem a inscrição, faz um ponto de contato e diz, olha, o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu anuncio. Vocês estão adorando vários deuses. Vocês disseram que não conhecem esse Deus. E vocês não conhecem mesmo, não sabem quem ele é, não sabem nada, mas é esse Deus que eu estou anunciando, Jesus. E aí, lá no final, então, ele fala que é um varão pelo qual foi morto
e Deus destinou esse homem para julgar os vivos e os mortos, e ainda falou sobre a ressurreição. Então, ainda que a abordagem seja diferente dos sermões, porque ele está pregando para pessoas que conheciam a lei, no caso, Pedro e Estevão, mas Paulo está pregando para pessoas que não tinham conhecimento do Antigo Testamento, da lei, então a abordagem dele é diferenciada. Mas ainda que a abordagem seja diferenciada, esse exercício vai nos levar à seguinte reflexão. Ainda assim, toda mensagem é sobre Jesus. Toda pregação culmina na pessoa de Cristo Jesus. E é esse ponto, né? A terceira pergunta, quais citações são usadas? Alguém pode me responder, fazendo favor? Pedro cita quem? As citações? Cita o profeta Joel e Davi. Ok. Eu coloquei o versículo 16, né, precisamente, né? E no versículo 25 e 34, ele cita Davi. Ok. Cita Joel, cita Davi. Alguém mais quer falar alguma coisa? No caso, Davi é o livro de Salmos. Né? Isso. Muito bem, Juliana. Ele cita Joel, né, 2, Salmos 16, e quando ele fala acerca da descida do Espírito Santo, ele também usa João, capítulo 14, a promessa do Senhor Jesus, né? Ok. E Estevão? Cita alguém? Não li o texto. Estevão usa, né? Usa Gênesis 14. Na verdade, ele usa o Pentateuco, né? Que ele faz uma retrospectiva histórica. Então, ele usa o Antigo Testamento, vários livros. Exatamente, exatamente. E Paulo? Cita alguém? Paulo cita também alguns intelectuais gregos, né? Achei interessante isso, porque, como ele estava, foi de acordo com o público a citação dele, as citações dele, né? Então, ele fala da história cristã e cita também o intelectual, como que é o nome dele aqui? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu coloquei tudo assim resumido, professor, por isso que eu não citei a palavra em si, né? Os números. Sim, sem problema. A ideia é apenas uma reflexão mesmo. Aí mas eu coloquei, isso. Paulo citou a história cristã, ele contou a história, né, de Jesus, desde como os outros fizeram. Mas ele citou também intelectuais gregos, né, para dar mais uma fundamentada ao ponto de convencer o público-alvo dele, né, para quem ele estava ministrando. Ok, ele fala, assim como alguns dos vossos poetas têm dito, né? A ideia, Neuciane, é essa mesmo, levar vocês a uma reflexão de que há citações de acordo com o público, inclusive, né? Não teria um impacto tão grande no conteúdo da mensagem se Paulo citasse Moisés, por exemplo, né? Está citando Moisés, mas vem cá, quem é Moisés? Aí ele vai ter que deter mais tempo ainda para explicar quem era Moisés e tudo mais. Então, ele faz uma citação dos poetas, ele conhecia, né? E aí, então, ele coloca para o público que está ouvindo, né? Uma citação que iria chamar a atenção deles. Vai lá, Tiago. Professor, eu achei interessante porque ele adaptou a mensagem sem deturpar a mensagem, né? Ele apenas a fez mais compreensível, ele não mudou o conteúdo da mensagem, ele deu a mensagem que deveria ser dada. Sim. Sim. Gostaria de falar também, né, acerca da pregação de Paulo. Assim, Deus usou ele em muita sabedoria, porque Paulo usou o que eles conheciam, né, o que o público conhecia, que eram os poetas, para Paulo pregar o que eles não conheciam. Então, Paulo falou acerca dos poetas, e depois Paulo vem falando, né, acerca de Deus, o Criador,
que nós podemos fundamentar em Salmos 90, né, o Salmo de Moisés. E depois Paulo vem falando acerca do varão que ressuscitou, acerca do Senhor Jesus. E nós podemos citar, então, o Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 25, onde o próprio Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, Paulo fez esse transporte, né? Deus usou ele em sabedoria, preparou o terreno e pregou a mensagem. Então, é bastante interessante. Ok, muito bom. Essa avaliação mesmo. Como... Pastor Danilo. À vontade, Juliano. Tem algo que me chama muita atenção nesse texto, que é a questão do atalaia, né? Que Paulo, ele se esforçou tanto que ele foi chamado para falar. Ele saiu da sinagoga e foi lá para o templo, né? O lugar dos filósofos, né? Para poder falar de Deus, para falar de Jesus. Então eles acharam algo diferente em Paulo. E isso me chama muita atenção. Para a gente entender que nós temos que mostrar algo diferente, nós temos que mostrar Jesus nas nossas vidas. E esse texto traz muito forte isso no início aqui. Sim, muito bom, muito bom. A ideia, dentro dessa reflexão mais ampla que nós estamos fazendo a partir dos textos bíblicos, é que a nossa mensagem não pode ser muito diferente das mensagens bíblicas. O que eu quero dizer muito diferente é porque, como Paulo, por exemplo, ainda que ele venha adaptar aos ouvintes que não tinham conhecimento do Antigo Testamento, é a mesma coisa de você ser convidado para pregar para crianças, você não vai pregar da mesma forma que você vai pregar para adultos, mas o conteúdo da mensagem deve ser a mesma. Então, você pode usar para assimilação do conteúdo das crianças, né, uma referência que elas entendam de desenhos ou coisa dessa natureza, mas nós não devemos pregar sobre desenhos, nós devemos pregar sobre Cristo, porque mesmo Paulo, falando sobre o Deus desconhecido e tudo mais, quando ele vai afunilar, quando ele chega no final do sermão dele, ele está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele aponta para o juízo final, ele fala que eles precisavam se arrepender, há uma chamada para o arrependimento. Então, as citações, elas são distintas, pelo menos duas são bem parecidas, as citações de Pedro e de Estevão são parecidas e distintas da de Paulo, mas a mensagem é a mesma, a mensagem é a mesma. E aqui a gente tem que refletir também que a gente tem que partir para um público que nós vamos anunciar Jesus Cristo, mas precisamos da arte para pregar. Precisamos fazer uma defesa de um ponto, a pregação sempre é a defesa de um ponto. Nós defendemos um tema, nós damos um tema para o sermão, aquele tema vai ser a nossa defesa, os pontos vão defender exatamente o tema do nosso sermão, nós vamos falar mais sobre a estrutura homilética dos sermões, e então os pontos, eles precisam ter uma sequência lógica para a defesa do ponto principal, que é o tema, porque senão a gente vai colocar um tema e depois um ponto que não tem nada a ver com o outro, assuntos que não estão interligados, então vai ser uma bagunça o sermão, até mesmo para o ouvinte. O que é que ele está querendo dizer? Ele está perdido lá e eu estou perdido aqui também. Então, nós precisamos olhar para as pregações bíblicas e nós temos esses 3 sermões que são conteúdos bíblicos e profundos, e então nos espelharmos nesse conteúdo a fim de pregarmos adequadamente, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se o Felipe conseguiu aí. Pode falar, Juliano. O Felipe levantou a mão aqui. Daqui a pouco... Daqui a pouco você fala, Felipe. Vai lá, Juliano. Os 3 textos falam de arrependimento. Ok. Eu posso usar... Não é nem quer dizer eu posso usar. Nós estamos acostumados a usar João Batista, arrependei-vos, né? Então, não necessariamente eu tenho que usar João Batista, eu posso usar esse texto de Paulo. Então, Sim. Eu tenho que entender, eu estou falando nós, né, estudantes, temos que entender que a Bíblia é muito ampla, que dá para a gente trabalhar ponto a ponto.
nela e extrair muita coisa maravilhosa, como os 3 textos dizem sobre o arrependimento. Exatamente. E aí eu gostaria já de pegar a sua palavra, antes de passar para o Felipe, e dizer o seguinte: todo sermão, ele tem que chamar o ouvinte ao arrependimento. Todo nosso sermão, depois quando a gente termina, o ouvinte, em tese, ele tem que sair dali dizendo o seguinte: rapaz, eu preciso mudar de vida. Todo sermão deve levar a uma reflexão para a mudança de vida por parte do ouvinte. Mas até mesmo os cristãos? Sim, até mesmo os cristãos. Por quê? Porque, no final das contas, nós nunca estamos tão bem, nós nunca estamos tão bons na nossa vida cristã que a gente não possa melhorar. E aí vem um ponto muito importante e muito interessante dentro dessa questão de evangelho. E aí eu faço uso do Jerry Bridges, que é um autor norte-americano recém-falecido, tem uns 2, 3 anos que ele faleceu. Ele tem muitos livros publicados aqui no Brasil e ele fala sobre o evangelho. E ele fala o seguinte, que nós devemos pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias, porque nós pensamos o seguinte, que o evangelho é para a gente pregar para descrentes, e que se a gente já teve um momento onde encontramos a Cristo, onde o evangelho mudou a nossa vida, então a partir de agora o evangelho não é mais para nós, o evangelho é para outros. Eu já fiz uso adequado do evangelho, agora está tudo ok, vamos para outros. Mas, no final das contas, o evangelho deve mudar-nos todos os dias, a forma como nós nos relacionamos no trabalho, a forma como nós nos relacionamos no casamento, na faculdade e tudo mais, no trânsito, como eu assisto a televisão. Então, o evangelho nos molda, nos modifica, e nós não temos simplesmente... nós não devemos ter simplesmente a ideia de que o evangelho tem a ver com a mudança de vida em aspectos crassos e que nós consideramos como pecados crassos, como adultério, roubo, espancamento. A gente pensa assim, não, eu não faço essas coisas, mas tem aquilo que o próprio Jerry Bridges fala em um outro livro dele, que é chamado Pecados Intocáveis, que são aqueles erros comuns do nosso traço de personalidade, aqueles erros que nós toleramos tranquilamente, né? Às vezes uma pessoa tem uma característica mais carrancuda, ele é mais fechadão, mais ríspido, e aí alguém fala bem assim, não, esse é o jeito dele, e a gente não classifica como pecado. Às vezes um orgulho, coisas que dentro do dia a dia passa despercebido como sendo um pecado, né? E aí nós precisamos do evangelho todos os dias para que nós sejamos confrontados pelo evangelho todos os dias. Então a pregação, mesmo que seja para crentes na igreja, para a edificação da igreja, no final das contas tem que chamar os ouvintes para o arrependimento. E aí vem a pergunta, eu já creio em Cristo Jesus, então eu ainda preciso anunciar em Jesus? Se só tem crente na igreja, sim, nós precisamos anunciar Jesus todos os dias, porque toda a nossa natureza, no sentido de igreja, né, toda a natureza da razão, da existência, da essência da existência da igreja está na pessoa de Cristo. Então nós precisamos anunciar Cristo, pregar Cristo, falar de Cristo, e Cristo é o alvo principal dos nossos sermões e da nossa vida. O Otoniel, pode falar, Otoniel. Eu ouvindo o senhor falar aí, concordo plenamente, né, que a gente, esse final de semana retrasado, me iniciou comentando na igreja, justamente sobre o que você está falando. Né, questão... Aí eu já quero ir lá para Gálatas 5:22, né, ele fala do fruto do Espírito, né? Nós temos que ter este fruto. O evangelho é isso mesmo. Às vezes a gente quer o evangelho só para o outro. A gente só quer que o outro mude. E a gente mesmo, nada. Aí a gente está no trânsito, né, igual eu aprendi com o senhor lá no seminário, a gente xinga dentro do carro mesmo, manda o cara ir lá para aquele lugar, o cara te dá uma fechada, né, e a gente diz que é crente, né?
E o evangelho é isso mesmo, o evangelho é para nós mesmos, não é para mais ninguém, é para nós mesmos, né? É para nós como evangelho. E outra coisa, o senhor falando aí, como é que ficam as mensagens dessas igrejas aí que pregam mais prosperidade? Onde é que leva? Para qual caminho leva? Que tipo de evangelho que está sendo pregado? Totalmente do evangelho de Pedro, Paulo, Estevão, que nós estamos estudando nesta noite. Isso Exatamente. É ponto de reflexão. Essa é a minha participação. Ok, é isso mesmo. Muito bem. Parabéns, Otoniel. Vai lá, Felipe. Vamos ver se vai dar certo agora. Abre o microfone, fazendo favor. E agora? Agora tá perfeito, bom demais. Pastor Danilo, eu queria fazer uma observação. Quando o apóstolo Paulo entra lá em Atenas, o interessante é que ele começa a observar o ambiente, né? E ele nota a quantidade de deuses que tinha em Atenas. Né? Se você for um pouquinho a fundo, o pastor ele tem que ser versátil, principalmente quem prega, para observar o ambiente. Então ele notou pela quantidade de Deus e ele fica indignado. A respeito disso, ele aproveita a deixa, né, da quantidade de Deus, e tem o altar, o Deus desconhecido, e ele começa a apresentar Deus de uma forma diferente, porque eles acreditavam também, alguns filósofos, que o homem vinha do macaco, tinha aquelas suposições, né, sobre que o ser humano veio de outra forma, não ser, né, da criação de Deus. Então ele começa a falar de Deus, que de uma só vez Deus criou, né, o céu e a terra, estabeleceu, então ele começa a falar dessa forma, e ele fala algo interessante, que neles vivemos, neles nos movemos e nele existimos. Então, o apóstolo Paulo, ele é sucinto e também muito objetivo, né, na sua palavra, na forma que ele queria mostrar a mensagem, né? Até tanto que no final já do capítulo 17, já chegando no versículo 31, que alguns que ouviam Paulo saiu junto com Paulo, entenderam a questão da mensagem do evangelho. Então, é isso, a gente precisa, como se diz, com a questão do evangelismo em si, da mensagem, a gente precisa compreender todos esses aspectos para levar a mensagem, né, ser muito enfeita e bem objetiva, para que as pessoas compreendam, né, e de alguma forma eu tenho a plena certeza que alguém, não todos, né, mas vão entender a questão da mensagem do próprio Deus. Sim, muito bem. Isso mesmo. E nós vamos partir sempre da verdade bíblica, ainda que Paulo não cite, mas ele parte, como o Felipe colocou, né, da criação, de que Deus criou um homem, e que desse homem veio toda a raça humana, e então culmina na pessoa de Cristo. Ele vai da criação e vai até a consumação. Ele vai do início de todas as coisas até o fim dessa era criada, quando haverá de ter uma nova era, quando Jesus vier, e então restaurar todas as coisas, contando inclusive com a ressurreição, que é o que ele vai falar, e que inclusive é o que faz com que muitos se assustem, né? Depois de ouvindo ali, eles se assustam. Ressurreição, não, agora você pegou pesado. Sobre isso nós vamos te ouvir em outro momento, né? Como se eles estivessem falando. Até então estava tudo certinho, a gente estava ouvindo, estava ali entendendo, mas agora você falou sobre ressurreição, isso aí já não nós já não conseguimos conceber. Nós temos que entender que a mentalidade é uma mentalidade grega, eles estão na Grécia, né, em Atenas, então uma mentalidade mais racionalista, mais filosófica, e eles já tinham os ensinamentos deles, de acordo com os filósofos e tudo mais, e aqui é citado, inclusive, alguns deles, os estoicos e os epicureus, e então, nesse ponto, eles discordam e pedem para
que o discurso acabasse ali. Ok. Vamos caminhando aqui um pouco mais. Nós já falamos mais ou menos, mas eu queria que vocês assinalassem quais houve convencimento. Houve convencimento? Na pregação de Paulo, teve algumas pessoas que se convenceram. Okay. Na de Pedro também. Acho que só na de Estevão que não. O pessoal até mata ele no final da pregação. Ok, muito bem, Tiago. O interessante é o seguinte, se nós formos olhar dentro de uma evolução aí eu coloco entre aspas aqui, de sucesso da pregação, né? Nós temos uma pregação onde quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, né? Então, como a Kátia disse aqui, né, houve grande convencimento em Pedro. Alguns teólogos até brincam dizendo que, atualmente, na época de Pedro, é a seguinte, precisava de um sermão, e em um sermão 3.000 pessoas se convertiam. Hoje a gente precisa pregar 3.000 sermões para se converter uma pessoa, né? Lógico que isso aí é uma colocação que é apenas brincadeira e para reflexão, né? Houve um momento inicial da igreja e a gente não deve pensar assim, até mesmo porque Estevão, ele prega, e aí qual é o convencimento? Morte. Ele é o primeiro macho da igreja, prega, e o pessoal vai e apedreja, né? Então, nós precisamos entender que o sucesso do sermão não está relacionado ao resultado positivo de conversões. O que eu quero dizer? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, eu fui na igreja, o pastor pregou, rapaz, 80 pessoas foram à frente quando o pastor pediu para ir lá para frente. Que bênção! Que sermão abençoado! Que resultado fantástico! Lógico que a gente não pode minimizar os frutos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas Deus mede, porque os frutos vêm do Senhor Deus, o convencimento é o do Espírito Santo, não do sermão. A gente não pode exaltar o sermão nem o pregador. A exaltação é para Deus. Inclusive, lá no meu púlpito, eu pedi para fazer uma plaquinha, esse ano, né? E foi feita a plaquinha para colocar lá na parte de dentro, onde só eu vejo, né? Depois eu posso tirar uma foto e mandar para vocês. Lá na parte de dentro está escrito bem assim, o versículo bíblico onde João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, no final das contas, as pessoas não têm que falar, olha, que sermão grande, olha, que pregador grande, mas que eles possam dizer, olha, que Deus grande esse anunciado pelo pregador, olha, que Cristo magnífico. E mesmo que alguma pessoa possa dizer, porque diz, e eu não vejo problema quanto a isso, mas que nós não venhamos nos envaidecer, que nós venhamos dizer glória a Deus, direcionar aquele elogio que foi dispensado a nós para que nós venhamos redirecionar para a glória do Senhor, para que não entre no nosso coração, mas para que suba para o Senhor Deus. E então nós precisamos fazer essas avaliações quanto aos sermões e quanto aos resultados. Deus mede o ministério não pela quantidade de frutos, ele mede o ministério pela fidelidade. Então, Estevão pregou, e ali nós temos a morte dele, e alguém poderia dizer, olha, ali o negócio não foi para frente. Mas a pregação é para a salvação de alguns e condenação de outros. Então, muitos se converterão e outros tantos não se converterão. E esses que não se converterão, a palavra de Deus não volta vazia, e ela vai pelo projeto que Deus a designou, inclusive para condenar a muitos, porque eles não poderão dizer, Senhor, mas eu nunca ouvi. Vocês ouviram e vocês rejeitaram.
Vai lá, Otoniel. Você levantou a mão? Foi eu acho. Ou alguém mais? Ok. Vai lá, Joeni. Foi eu não, professor. Ok. Vai lá, Joeni. Tá. É só um pensamento dentro desse contexto de Estevão, que ele pregou, mas não houve salvação ali, não houve manifestação de pessoas, como no sermão de Pedro e de Paulo. Aí eu tinha um pensamento assim que quando ele morreu ali, Saulo estava aos pés. A Bíblia diz que ele estava aos pés de Estevão. E aí eu tinha esse pensamento que ali foi o início de tudo, assim, para o projeto de Deus na vida de Saulo. Assim, eu tinha esse pensamento que, através da morte de Estevão, isso mexeu com as estruturas de Saulo. É só um pensamento meu, assim. Ok, vamos lá. A ideia é a seguinte, Joeni. Ele consentia na morte de Estevão, então ele estava mais para ser algoz de Estevão do que alguém que foi mexido pelo evento. Quando a Bíblia relata esse fato, é só para mostrar o endurecimento do coração de Estevão e não para mostrar que Deus estava amolecendo o coração de Estevão, não, de Paulo, né? É mais para mostrar o endurecimento dele do que necessariamente Deus trabalhando no coração dele. Ele era alguém muito ligado à religião judaica, era alguém bem cônscio do que ele queria, tanto que quando ele está no caminho de Damasco, a intenção dele era ir serrar alguns irmãos, era ir prendê-los, era ir atrás de alguns para açoitar e trazer perseguição e até morte. E então, ali naquele momento é que ele tem um encontro com o Senhor, e é algo muito pontual. Não é algo... Os nossos sermões na vida de algumas pessoas pode ser um processo. Deus vai trabalhando na vida da pessoa, vai trabalhando na vida da pessoa ao longo do tempo, e então, de repente, há uma modificação no tempo, né? Uma modificação aí do novo nascimento, da conversão. Mas, para muitos, pode ser algo ali bem pontual, né? Deus vem e, através da pregação, ele entende e tem um momento de conversão onde há um drama, é colocado como um aspecto dramático, né? Um arrependimento profundo, uma mudança de vida, e por aí afora vai. No caso de Estevão, no caso de Paulo, na sua relação com Estevão, é mais para um consentimento da morte, para mostrar um endurecimento do coração, mais do que mostrar qualquer tipo de processo que já estava tendo de conversão na vida dele. A conversão de Paulo é dramática, pontual, e por causa do encontro com Jesus é que há toda a mudança. O encontro com Jesus a caminho de Damasco, né? Então a ideia é esta. Vera, eu acho que foi você que levantou a mão aí. Não, professor, não foi eu, não. Alguém levantou aí? Vera, baixa aí a sua mão, então clica de novo na mãozinha, porque senão vai de novo. Tá bom. Então foi isso, apareceu aqui, aí eu achei que poderia ter sido isso. Clica de novo que sai. Ok, obrigado. Ok, pessoal? Então, e aí o terceiro, que é em Paulo, em Atenas, nós temos o quê? Convencimento, alguns se convencem e outros não. Então, é bem dividido, né? Conversão em massa, não tem conversão, alguns se convertem e outros rejeitam, né? Então, nós temos aí esses 3 sermões com esses 3 resultados. E os pontos de similaridades e diferenças entre eles, nós já falamos também, que é o aspecto da pregação aí para um público-alvo que não tem o conhecimento da verdade, do Evangelho, mas mesmo assim é apresentado o Evangelho de Cristo Jesus, e no outro, há conhecimento, é apresentado Cristo, é pregado sobre o Senhor, há informações do Antigo Testamento que são colocados para os ouvintes, e por aí afora vai.
Ok? A intenção desse exercício e da discussão do mesmo é promover sermões que sejam bíblicos, que se comparem com os sermões bíblicos. E nós devemos ter, então, portanto, um sermão cristocêntrico, devemos ter, portanto, um sermão com citações bíblicas, citações para fazer uma ponte, um elo com os ouvintes, de coisas que eles conhecem. Nós precisamos confiar em Deus, crer na ação do Espírito Santo para o convencimento. Todo sermão ele precisa ter apelo, não significa que ele precisa ter apelo para que as pessoas venham à frente, mas um apelo para a mudança de vida, porque quando a gente fala todo sermão deve ter apelo, as pessoas pensam que é para chamar à frente. Não, é um apelo no sentido de uma chamada ao arrependimento. Então, todo sermão precisa chamar os ouvintes para o arrependimento. Então, nós precisamos ser norteados pela Escritura para saber como pregar. Como é que a gente vai saber como prega? Olhando para os pregadores da Bíblia. E, então, neles nós vamos encontrar um referencial para os nossos sermões. Ok? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Vamos dar um intervalozinho. Hoje, um pouco mais tarde do que o de terça-feira. Agora são 9h23. Quando for 9h40, nós retornamos, tá bom? É o tempo que você vai ao banheiro e toma uma aguinha. Até daqui a pouco.